Está gravando. Vamos lá. Começar o evento, tá? Ok. Boa. Todos aí lá? Flávio, tudo certinho, né? Tudo ok, vamos lá. Então vamos. Deixa eu só dar 11 horas exatas aqui no meu relógio. E aí... Já liberou, eu acho. Você está falando ao vivo, Márcio? Ah, pois não. Então tá bom, pessoal. Bom dia a todos. É muito legal a gente se encontrar com todo mundo aqui novamente no Telefone Vermelho, né? Que é essa série de eventos que a gente tem feito. Então, para todos vocês, introduzindo o nosso trabalho, a MT é uma empresa que tem carioca, nascida no Rio de Janeiro, e tem 25 anos, né? Nós somos provedores de cloud computing e, como vocês podem imaginar, nós, nesse momento de pandemia, estamos sendo muito demandados por serviços, tanto da nossa base de clientes como novos clientes, né? A experiência de isolamento, ela acelerou muito a transformação digital e, com isso, o acesso remoto, o e-commerce, processos sendo utilizados pela internet e tudo mais, tem tido um calor muito grande, né? Então, um valor da MT é a colaboração, né? Quer dizer, a gente entende o desafio que é a tecnologia e a importância da proximidade entre o fornecedor e o cliente. E até usando uma frase do Flávio Correia, que é o arquiteto-chefe da MT, esse momento de ímpar na história da humanidade, né, que certamente tem sérios impactos nas nossas vidas e, portanto, em nossas empresas, ela faz com que a gente não tenha fornecedores, e sim parceiros. Isso sempre foi um valor da MT, a colaboração, né? Como eu falei há pouco, a gente entende a multidisciplinaridade que a tecnologia chegou e a necessidade de várias frentes de trabalho e de especialização. Então, em cada um das nossas lives, nós temos trazido um especialista, uma empresa especialista, para falar sobre cada uma dessas áreas que a gente julga relevante, né? Essa série vai contar com 9 episódios, né? E o objetivo dessa série é a gente bater um papo aqui sobre a nossa experiência e sobre o que a gente tem vivido e pode trocar durante esse momento. O primeiro episódio falou sobre o acesso remoto, né? Foi uma demanda generalizada, todos precisamos levar o nosso trabalho para casa, e isso foi uma guinada muito forte, isso demandou estabelecer conexões seguras e demais, para que funcionasse muito bem o trabalho remoto das empresas. Na sequência, a gente fez uma live sobre a segurança na cloud, né? O acesso foi remoto, algumas empresas ficaram on-premise, dentro de seus escritórios, e outras foram para a cloud, aproveitando a jornada, né? Essa aceleração. Já na semana passada, nós fizemos a nossa terceira live, que foi uma live sobre o OpenStack, que é uma tecnologia, uma ferramenta, uma tecnologia operacional para gerir redes, né? Para o ambiente operacional de várias redes públicas, redes privadas, fazendo a hiperconvergência e uma série de facilidades necessárias para esse mundo. Como a gente pode ver, o OpenStack mostrou para a gente a necessidade de evolução do nosso atendimento e do nosso suporte. Ele passou a mostrar que a infraestrutura passou a ser provisionada por software. A hiperconvergência e o fato de você ter Software Defined Network, de você ter Software Defined Storage e servidores sendo provisionados pelas aplicações e mais por aí, ele levou a uma evolução muito grande, tanto da infraestrutura quanto ao suporte. E hoje a gente tem uma live importante, que é uma live de processos, como nós fizemos e fazemos o nosso atendimento e como é que a gente entende isso. Nós vamos ter mais algumas lives
Uma delas é sobre o ensino à distância, ambiente open source. A gente está sendo super demandado por essa tecnologia, então, da mesma forma que as outras frentes, nós vamos falar sobre quais são as possibilidades nessa tecnologia, nesse mercado. De novo, vamos ter a participação de um parceiro e uma empresa. Também vamos falar sobre as técnicas para levar sistemas de gestão legados para a nuvem, as melhores práticas para isso, também com outro parceiro, que é uma empresa de consultoria do setor, e mais 3 outras lives. Uma falando sobre supercomputação, que é uma das especialidades da AMT, a computação de alto desempenho, na nuvem e em outras plataformas. A outra falando sobre gerência de identidade, tão necessária nesse momento de multi-cloud, de SaaS, de PaaS, de on-premise, de private cloud, de tudo isso. E, por fim, a eficiência na ida para a nuvem. A eficiência diz respeito a custos, principalmente, porque a gente não pode abstrair a escalada do dólar e a proteção que a gente tem que fazer no investimento, afinal de contas, fazer caixa é uma máxima nesse momento. Em resumo, hoje a nossa live vai ser como gerir tudo isso. Como é que a AMT pode fazer essa interface com os clientes e como é que a gente faz a comunicação disso. Isso tudo para garantir a nossa entrega principal, que é a tranquilidade para os nossos clientes. No ano passado, eu e Flávio Correia, a gente esteve num evento presencial, que vai, não sei, mas já nos dava saudades dessa participação antes do evento, que foi o evento da Gartner que a gente foi em Orlando, o evento mundial da Gartner. Foi muito legal esse evento, não só por ser uma grande confraternização, profissionais da área de TI, mas também porque ele colocou todas as tendências e expectativas da ocasião do mercado. Claro que a transformação digital era uma perspectiva para 5, 10 anos que se acelerou e hoje a gente vê ela talvez em minutos para algumas empresas. Mas nós estamos vendo essa transformação digital muito acelerada, né? E o que mais chamou a atenção para a gente nesse evento foi que a grande constatação do Gartner é onde está a falha das empresas na transformação digital. E aí o recado que a gente recebeu nesse evento, feito a partir de pesquisas do mundo todo, estava quando a empresa focava na tecnologia, era tecnocentrada, como eles falavam, e abria mão do modelo de negócio, né? Então, de novo, essa colocação, ela se conecta lá com o nosso princípio da colaboração. Para que a gente consiga excelência e consiga o sucesso nos nossos projetos, a gente tem que contar com a colaboração de especialistas e parceiros. E aí, com isso, a gente consegue dar o objeto principal da AMT, que é a tranquilidade para que as empresas possam operar seus sistemas em nuvem e com desempenho, com segurança, com disponibilidade e principalmente eficiência, né? Então, essa é a história do Telefone Vermelho. Vão ser 7 episódios que estão... que a gente tem recebido muito feedback, hein? Vocês têm o chat aberto, agradeço aos que já nos saudaram aí com bom dia a todos que está entrando um pouquinho mais tarde, mas é importante essa interação para a gente. Uma interação que eu recebi de feedback foi: poxa, vocês foram muito técnicos e tal. Realmente, esse evento não é para ser técnico, é um evento de negócio. Até porque, dentro dos nossos departamentos e empresas, a gente tem que ser orientado a negócio seguindo o aprendizado que a gente teve no Gartner. Então, a ideia é que a gente transmita um pouco de negócio para vocês, cada um no seu modelo de negócio, somando valores, cada um na sua área. Então, nesse contexto, eu vou até passar a palavra para o meu querido amigo Ilan, que é um especialista nos processos de atendimento, que a empresa dele desenvolveu uma ferramenta que a gente usou. E a ideia é bater um papo sobre a experiência dele nisso e tal. Então, mas Ilan, seria importante você é bem modesto, então eu vou rapidamente dizer: o Ilan é um empreendedor muito bem sucedido com a Pix, que ele vai apresentar para a gente, e eu gosto de uma Ingresso.com e outras empresas que a gente não viu. Então, por favor, se apresente e coloque para a gente o seu currículo e a especialidade da Pix, por favor. Bom, Márcio, muito obrigado pelo convite, Flávio também, para o teu público.
Bom, eu sou Ilan Goldman, sou engenheiro de sistemas formado pela Pontifícia Universidade Católica aqui do Rio de Janeiro. Na minha vida empreendedora, eu já fundei várias companhias, a Pix é a companhia atual, mas fiz outras companhias. Eu fui sócio fundador da Ingresso.com. Ingresso.com, para quem não conhece, é a empresa que vende ingressos para cinema. Né? Cinema hoje, infelizmente, não é exatamente o que a gente pode usufruir, mas voltaremos, se Deus quiser, a usufruir. Não é mais, a empresa não é mais minha, então não adianta reclamar, porque não tenho mais nada a ver com a empresa. Fui sócio da TASC. A TASC era uma empresa focada em ponto eletrônico, dominava esse tema. Ponto eletrônico foi a principal empresa do país, inovadora também. No ano 2000, nós fomos talvez a primeira ou das primeiras empresas brasileiras a exportar software para o mundo inteiro, onde a gente teve o nosso software em 30 países diferentes. Nós chegamos a comercializar 3.000 licenças desse software e tivemos uma experiência no exterior de extrema valia para que nos norteia até hoje naquilo que a gente entende como é o nosso papel. E eu estou aqui para falar um pouco sobre essa questão dos processos de entrega de serviço. E eu espero que vocês gostem e que a gente possa trocar uma bola. Fica à vontade para fazerem as perguntas e vamos tentar respondê-las na medida do possível. Legal, Ilan. Obrigado pela presença, obrigado a todos aí, bom dia a todos e também obrigado pela presença, né? Hoje, o que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a importância dos serviços gerenciados, né, dentro das organizações. É um ponto crucial para a implantação, né, desse modelo sucedido e como ela transforma, ou seja, a visão do cliente quando você consegue superar as expectativas dele, né? Então, ao longo da semana, a gente conversou, né, sobre alguns pontos e a gente vai destacar os 5, né, principais que a gente conversou, que é a visão do empreendedor, né, ou seja, pegando um pouquinho do gancho do que o Marco falou do evento do Gartner. O Gartner também tem uma visão que o gerente de TI, né, o diretor de tecnologia, ele é um empreendedor também, porque ele está vendo o negócio da empresa. Então, acho que a mensagem aqui, ela vai também para esse público. Os cuidados com a comunicação com o cliente, né, ou seja, isso é fundamental, ter uma comunicação assertiva. A gente também vai conversar sobre esse ponto. A questão das demandas e das melhorias da forma de atender, né, os nossos clientes, né? A importância da mudança e seu impacto, como a gente pode gerenciar cenários, né, de mudança dentro da organização e os benefícios, né, que tudo isso pode trazer para a gente. Então, eu vou, né, devolver aqui a palavra para o Ilan, né? O Ilan tem um profundo conhecimento sobre o assunto. Ilan, nesse cenário, qual é a visão do empreendedor? O que ele tem que pensar, né? Como que ele tem que agir? Mas o empreendedor, que eu digo, o gerente de TI também, o diretor de TI, tem muitos aqui nos acompanhando hoje. O que você tem para nos dizer aí? Bom, eu acho que tudo começa no princípio. O filósofo já dizia que as coisas têm que começar pelo começo e elas têm que terminar pelo fim. Então, no começo, o que nós queremos, nós empreendedores, nós donos de empresa, enfim, a organização como um todo, ela quer que você não precise dela, mas que no dia que você precisar dela, que você rapidamente atenda ela. Eu acho que essa é a filosofia de quem presta serviço. Né? E quando eu digo presta serviço, é que toda organização hoje presta serviço. Você pega o RH, ele presta serviço para a própria organização, para os seus clientes internos. A área de manutenção, idem. A área de TI, mais ainda. Então, a organização dos serviços, ela perpassa toda a empresa. Então, a empresa, ela olha para essa organização e diz, bom, o que eu tenho que fazer para que meus clientes internos e externos estejam satisfeitos? E nos leva, então, ao próximo ponto, que é o foco no cliente.
seja ele quem for, a organização tem que olhar para o cliente e dizer: estou atendendo, estou disponível, se você precisar de mim, eu vou te atender. Uma vez, eu sempre conto essa história, uma vez nós, na época da TASC, fomos visitar um cliente nosso em São Paulo, naquela época se visitava, viu, Márcio? Não se fazia à distância. Então fomos visitar, ele era um diretor da Nestlé. E perguntamos a ele: bom, o que você acha da nossa solução aí? Como é que você está vendo a solução? Ele falou: olha, eu nem me lembro da sua solução, porque para mim é igual a luz elétrica. Enquanto ela está funcionando, eu não tenho a menor ideia o que custou, se alguém teve que montar uma torre de transmissão, linha de transmissão, barreira de água, nada disso. Quando falta luz, aí a gente fica desesperado, liga, cadê, não está funcionando a companhia de energia, liga para cá, liga para lá, é a mesma coisa. Então, a questão da prestação de serviço, a empresa quer ser vista como uma empresa de excelência e ela tem que estar disponível para as ocasiões em que falta luz, porque a luz falta. Bom, esse papel do foco do cliente, essa filosofia da prestação de serviço, ela demanda que a empresa tenha claramente qual é o papel e qual é a responsabilidade de cada personagem, de cada ator dentro da organização. Então, esse vamos dizer, o ponto inicial. E isso vai depender muito da maturidade da empresa. O que você vai encontrar dentro da organização, do ponto de vista da cultura da empresa, de como ela enxerga o seu cliente, o que ela está disposta a investir para manter o cliente feliz, satisfeito. Né? E, em geral, esse processo é um processo de aquisição em etapas. Você não faz isso, você não diz assim: não, eu quero já chegar no último nível de maturidade. Adoraria que a empresa desejasse, mas isso é um processo, como nós estamos falando de processo, também é um processo, também é uma aquisição de conhecimento ao longo do tempo. Então, eu acho que essa o princípio que eu gostaria de deixar para vocês muito claro, que a empresa, ela hoje, prestar serviço não é simplesmente atender uma demanda. Prestar serviço é uma filosofia de uma organização. Muito legal, Alain, você falar isso. Eu lembro, quer dizer, já faz mais de 10 anos, a gente começou a automatizar o que a gente chamava do nosso Service Desk. Né? Na época, a gente tinha a diretriz do ITIL, tinha as pessoas certificadas com ITIL, mas só isso não era suficiente. A gente precisou insistir muito. Quer dizer, foram alguns gestores do nosso, na época se chamava Help Desk, né, do Service Desk, e hoje a gente chama de Solution Desk. Né? É interessante que quando você fala em papéis também, me remete a um conhecimento que a gente adquiriu, importante para a gente adotar também, faz parte de todos os nossos projetos, que é a matriz de responsabilidade. A matriz de responsabilidade, na nossa experiência, ela é fundamental para a gente ter uma visão das fronteiras até onde a gente vai. E, além das fronteiras, claro, uma regra de escalonamento. Né? E aí é que vale um destaque, porque nesse momento de isolamento social, onde nós tivemos que ir cada um para as suas residências e passar a produzir remoto, muitas empresas estão produzindo mais. Mas se você for ver, as empresas que estão produzindo mais, como é o nosso caso, elas estão tendo a facilidade de produzir mais porque elas têm processo. Porque não adianta você só ter a ferramenta de automação, porque você, sem o processo, acabou aquela questão de você levantar e dizer: olha, tem de fulano aí, vai lá, resolve esse problema daí. Você tem que ter um processo bem estabelecido e, como todo processo, você tem que colocar os seus indicadores de desempenho para que você possa medir e melhorar o que está sendo feito. Melhorar os tempos de resposta, melhorar o escalonamento e tudo isso. Então, eu me lembro quantas foram as pessoas que passaram por nós por conta disso. Né? E a importância também dessa matriz, que é uma comunicação que a gente faz com o cliente, logo de princípio, logo de partida, que garante o sucesso da empreitada. Né? Então, a gente deixar sempre claro
qual é o papel de cada um e qual é o andamento é importante. E me faz lembrar até, Ilan, aquela frase célebre do comunicação não é nada, mas é 100%. Eu não me lembro quem é que falou isso, foi um comediante, mas foi interessantíssimo isso. Não é, realmente, comunicação não é tudo, mas é 100%, melhor corrigir a frase, né? Não é tudo, mas é 100%. O que você tem? Como é que você colocaria essa questão da comunicação dentro desse contexto, a importância disso? Como é que a gente trata, na tua visão, a comunicação, Elan? Bom, Márcio, eu acho, quando eu digo que a prestação do serviço, a gestão do serviço, o Solution Desk que vocês adotam, em primeiro lugar, ele tem que estar absolutamente afinado com as ofertas que a empresa vai oferecer para o seu cliente. Quais são as entregas? O que ela pretende fazer? Quais são os serviços que ela fornece? Então, a base de toda a prestação de serviço, a base de um mecanismo de gestão de serviço, ele parte do que a gente chama de um catálogo de serviço, onde tem que ficar muito claro para o seu cliente o que é que ele tem direito e o que ele pode pedir para você. Em geral, isso pode ser uma demanda que veio como uma consequência de uma proposta de negócio. Você diz, eu tenho esse hall de ofertas aqui dentro da minha empresa e o meu catálogo de serviço ele tem que reproduzir de uma forma clara qual é essa oferta. Não pode ter confusão na mente do seu cliente. Não necessariamente, aliás, muito importante, que ele não tenha que enxergar tudo aquilo que você oferece, porque ele não contratou toda a sua empresa, ele contratou parte do seu negócio, ele contratou um subconjunto de serviços que você faz. Então, ele tem que enxergar aquilo que ele contratou. Eu estou me referindo tanto ao cliente interno quanto ao cliente externo. Quer dizer, a pessoa RH, quem vai demandar, um cliente interno que vai demandar alguma coisa para RH, vai enxergar as questões do RH, o momento das férias, um afastamento, enfim, alguma questão sobre o plano de saúde, o que seja. Da mesma maneira, para os processos que você trabalha com o seu cliente externo. Então, se você tem a responsabilidade por manter os servidores dele disponíveis, a disponibilidade dos servidores e assim por diante. Então, o mais importante nessa comunicação é que não pode existir confusão. E se existir confusão, com certeza você está vendendo uma imagem ruim para o seu cliente. Ele não sabe, ele se sente inseguro com o seu trabalho. Então, a construção desse catálogo de serviços é fundamental para o modelo de negócio funcionar. E isso faz também com que você tenha uma visibilidade enorme da tua abrangência de negócios que você pode oferecer para o seu cliente, porque você vai saber o que ele já pediu, o que você pode oferecer a mais. Se você introduzir uma coisa nova, isso também tem que estar refletido no catálogo de serviços. Perfeito. Assim, como o Márcio comentou um pouquinho, né? É muito bacana quando você consegue entregar para o seu cliente um serviço com clareza, né? Eu recentemente estava conversando com um cliente, né, da MT, a gente já tem na nossa base já há bastante tempo, e ele falou assim para mim, Flávio, a decisão, né, a nossa tomada de decisão para escolher a MT foi justamente a clareza nos processos, né? Desde o início, quando a gente começa a desenvolver esse trabalho, né, junto com o cliente, né, a 4 mãos, a gente desenvolve todo o escopo de trabalho com ele, né, o que ele precisa, como o ambiente dele vai operar, né, como vai funcionar, quais são as fronteiras, né, quais são as responsabilidades, como você mesmo colocou, né, ou seja, deixar claro o que a MT vai fazer, o que o cliente vai fazer. Então, isso é fundamental nessa nossa jornada. O outro ponto, né, também que eu ouvi desse próprio cliente, com relação à SLA, né, por mais que a gente defina um SLA de atendimento, né, de demandas, de trabalho, o cliente chegou para a gente e falou o seguinte, olha, uma outra coisa muito interessante é a disponibilidade de vocês, não é só a disponibilidade de serviço, de servidores, entendeu? Mas a disponibilidade para vocês atenderem o telefone, né? Acho que talvez até por conta dessa recorrência, desse tipo de feedback dos nossos clientes, surgiu essa série Telefone Vermelho, que eu imagino que o Netflix vai contratar
a AMT vai contratar o Márcio, vai contratar, enfim, para ser aí a próxima série, né, de sucesso do Netflix. Mas, assim, está sendo muito bacana, porque os clientes estão interagindo com a gente. Então, né, falando sobre gestão de demanda, né, e a melhor forma de entregar, né, voltando àquele o que eu falei no início, né, de superar expectativas, o que você tem assim, né, a falar para a gente, né, sobre isso, né? Como é que é feita a gestão de demandas, né, no dia a dia e qual a melhor forma de atender os nossos clientes, né? Bom, então vamos lá, vou tentar responder o que você está me perguntando. Você vê o seguinte, nós falamos de comunicação, falamos de um catálogo de serviço claro, falamos que isso diz para o cliente que ele não vai se confundir com o que ele está querendo demandar. Mas é mais do que isso. Isso é o início. A partir desta comunicação, o cliente, ao indicar o que ele está pedindo de você, o correto é você conseguir rotear essa informação para o teu profissional dentro da empresa que é mais capacitado para dar esse atendimento. Evidentemente, dentro dos níveis de atendimento que são ofertados. Você não precisa incomodar já o atendimento de terceiro nível, aquele mais técnico, mais especialista, que vai resolver um processo mais complexo, complicado, mas chegar no atendimento de primeiro nível que tem a experiência daquele tema, daquela temática que foi colocada. Então, a conexão entre o catálogo de serviço e o roteamento do especialista é muito importante. Outra coisa muito importante é que você, na hora que você gera a demanda, essa demanda pode não vir do teu cliente, a demanda pode vir de uma demanda interna, às vezes até automática. É uma máquina que parou, gera uma demanda automaticamente. É um processo diário que você faz todo dia, que você tem que apertar no botão da esquerda, apertar no botão da direita, então que isso também esteja automatizado e que lembre o seu profissional, lembre a sua equipe que ela tem aquela tarefa para executar. Então, a gestão, a demanda, ela é um conjunto de fatores que acontecem naquele momento. Importantíssimo e fundamental no atendimento da demanda, seja pelo atendente de primeiro nível, seja pelo segundo, terceiro nível, o que for, é que isso seja classificado. E essa classificação é uma classificação que indica para a empresa todos os critérios de busca que ela vai poder usufruir no final, porque não existe nada pior numa organização do que não aprender com os seus erros. Ou melhor, como disse o filósofo ontem na televisão, aprender com o acerto dos seus erros, o ajuste dos seus erros. Ninguém aprende com erro, a gente aprende com uma forma de corrigir os erros. Então, a classificação ela permite isso, porque ela diz tanto o que do que se trata, como de como você vai fazer o atendimento, o que deu certo e às vezes também o que deu errado, para que você não repita aquele mesmo caminho, que aquele caminho não foi bem sucedido. Então, o atendimento ele vamos dizer assim, o princípio da construção da base de conhecimento da empresa. Lembra, Flávio, que nenhuma empresa, não vou dizer a AMT pode ser uma empresa diferenciada, mas vou colocar a Pix como um exemplo, os nossos funcionários são eternos. As pessoas têm oportunidades de trabalho, elas mudam e, naturalmente, vão morar em São Paulo, né? Vamos colocar dessa forma, ou vão morar nos Estados Unidos, ou, enfim, ou mudam de trabalho. E é necessário um processo de passar o conhecimento. Então, a forma de gestão, você ter um processo em que a organização sabe o que se passou, tem conhecimento do passado, ele é um acelerador imprescindível para que o novo, para a capacitação do novo, da nova pessoa, dentro dos princípios que regem a sua organização. É legal, Ilan, a forma com que você coloca isso, porque, na verdade, o que a gente vê de forma abundante aí são processos e textos, no caso de vários disponíveis para atendimento ao serviço necessário de processamento de dados, mas é interessante essa discussão contigo, porque a Pix, ela é um pouco mais antiga no mercado do que a AMT, mas a AMT já tem 25 anos.
E para a gente foi um salto quântico na hora que a gente conseguiu fazer a automação dos nossos processos, delimitar bem o escopo e comunicar bem qual é a parte que a gente tem responsabilidade, escalonar a parte que a gente não tem responsabilidade, e a forma com que você está colocando aí, eu te agradeço muito, porque está sendo uma forma que motiva a gente a entender por que a gente tem que criar rotinas e processos para isso acontecer de maneira sistemática. Porque você não consegue crescer se você não tem esses processos colocados e as métricas de medida para saber se você está dentro do eixo. Então, é interessante isso. Eu faço até uma pausinha aqui, que eu estou vendo o Antonino colocar as perguntas dele. Eu não sei se ele está com pressa, o que é, mas nós vamos responder as perguntas no final dos temas que a gente escolheu como relevantes para colocar aqui. E assim, é muito legal. E é bom também ver que a gente está com uma participação bem heterogênea, né? Tanto geograficamente, tem gente aqui como o querido Sandro Molés, lá do Paraná, como eu estou vendo aqui, que tem o pessoal lá de Fortaleza também, conversando aqui. Bem-vindos a todos que entraram um pouquinho mais tarde. Mas, enfim, nesse momento em que a gente está tendo digamos assim, essa mudança, um reset nas nossas vidas, onde a gente teve que sofreu uma formatação da nossa forma de trabalhar, né? Eu acho importante a gente conversar um pouquinho sobre as mudanças, como é que as mudanças devem ser tratadas e como é que os impactos dessa mudança devem ser avaliados para que a gente possa fazer as coisas. Porque, na verdade, a gente cria processos, mas um dos principais processos é o processo para criar processo, de modo que a gente possa se atualizar e administrar essas mudanças. Então, como é que isso, na tua experiência, Ilan, você vê como é que foi até a implantação no nosso caso? Eu me lembro, cara, você colocou aqui, as pessoas não são substituíveis, eu acho que foi até uma ironia tua, porque, salvo engano, nós trocamos, foi o recorde de troca de gestores na época da implantação, lá vão alguns anos nisso, né? Eu gostei da tua provocação aí. Mas, dentro da tua experiência, qual é o caso bem-sucedido, como é que é o caso mal-sucedido da gestão de mudança e do tratamento do impacto, dos cenários disso para a gente? Como é que você vê isso? Bom, Márcio, eu acho que cada ponto aqui que nós estamos discutindo, ele tem como princípio, voltando ao princípio da nossa conversa, a continuidade do negócio. Você quer que o teu cliente não sofra nenhum processo de interrupção, e se ele sofrer um processo de interrupção por qualquer motivo, ele possa rapidamente voltar a funcionar. Mas isso, vamos dizer assim, é o básico, é o início de tudo. A mudança é quando você já quer evoluir. A empresa deseja algo mais, ela quer passar para um próximo estágio. Ela pode demandar uma mudança que seja simplesmente uma melhoria na qualidade do teu serviço, ou uma melhoria na qualidade que ela recebe de você, ou alguma coisa que ela demanda que você poderia fazer e que você ainda não tem no seu hall de ofertas, ou simplesmente é uma mudança simplesmente da sua organização, independente se o cliente quer ou não quer, você sente que aquilo ali vai trazer mais benefício para o cliente. Mas independente do que seja, a mudança começa no planejamento. Não há como propor uma mudança sem planejamento, até porque isso tem que envolver a concordância do cliente naquilo que você vai fazer. No caso em que a mudança é uma demanda do cliente ou que você tem um impacto no cliente, você tem que comunicar ao cliente e ele tem que concordar com essa mudança. Naquilo que é interno, obviamente, entre os pares, nas pessoas internas. E esse planejamento ele tem que ser claro o suficiente para que o cliente saiba qual é o escopo que a mudança vai atender, o que está incluído e o que não está incluído, porque ele não aprova só o que está incluído, ele aprova também aquilo que está fora do escopo. E isso vai ser fundamental no seu relacionamento do cliente no futuro. E se aquilo gera um custo para o cliente, com mais razão ainda, porque ele vai fazer um investimento em cima daquilo que você estiver propondo. Às vezes, o custo ficou tão elevado que ele prefere reduzir o escopo.
E ao você fazer uma mudança com um processo, ou seja, registrando essa mudança, registrando a aprovação do cliente, no futuro, daqui a 6 meses, daqui a um ano, entra um novo gestor na companhia e ele pergunta, ué, mas por que a gente não fez isso no passado? E você diz, olha, está aqui, eu tenho aqui o histórico, nós propusemos, não foi aceito porque a gente não tinha orçamento, ou por essa ou por aquela razão, ou naquele momento a Microsoft não fez isso, ou a Google fez aquilo, e a situação, o cenário era diferente. Como você sabe, todos que estão aqui que têm, de alguma forma, uma conexão com a área de tecnologia, sabem que uma empresa, qualquer que seja a empresa, ela possui um legado. Não é diferente para nenhuma empresa do mundo. Todas têm um legado, ou seja, os sistemas não nascem hoje. Eu sempre digo que a coisa mais fácil do mundo é começar uma nova empresa, porque você começa com 0 legado. Então está tudo 0 quilômetro. Você pode fazer o que você quiser. Mas essa não é a realidade do mundo. O mundo vem, as pessoas têm um legado, elas têm que fazer mudanças, elas têm que fazer adaptações. Então, esta documentação, que é fruto do escopo, da aprovação do cliente, que fica disponível e que tem dentro dela também regras de contorno, regras de retorno, se a mudança não deu certo, enfim, ela transforma as relações tuas com os seus clientes num conjunto de grandes oportunidades. Em primeiro lugar, aumenta barbaramente o nível de confiança que a empresa tem na sua organização. E você sabe, né, Márcio, a gente sempre tem 2 chapéus na nossa vida. Né? A gente tem o chapéu do que compra e o chapéu do que vende. Né? O chapéu do que compra, ele quer tudo. Né? O comprador, ele fala, ele tem direito a tudo. Eu quero tudo na hora que eu quero, no tempo que eu quero, enfim. E o que vende, o que vai ter que entregar, ele vai passar por percalços. Nem tudo é possível fazer e você não quer perder aquele cliente, não quer perder aquela oportunidade. Então, essa conjugação entre o chapéu do comprador e o chapéu do vendedor, ela se encontra nesse modelo, nesse processo de mudança, onde as partes interagem e elas reduzem o conflito, as situações de divergência e convergem para isso que nós vamos fazer. Essa vai ser a entrega. Então, desta forma, eu entendo que você tem um processo de mudança saudável e você tem a sua organização indo para frente. E, como coloquei, um mar de oportunidades para novos produtos, novas situações, porque a mudança é que faz o que a gente chama a entrega da transformação. Né? Se você não mudar, você não tem nenhuma transformação para entregar. Ok? Legal, bacana, né? A gente está aqui chegando ao nosso último ponto, né? O nosso último fator aqui que a gente definiu. Então, a gente falou da filosofia, né? Ou seja, o quanto os gestores, os empreendedores devem estar antenados a essa questão da gestão de serviço, né? A gente falou sobre a comunicação com os clientes, né? Que é fundamental para que todo mundo tenha um entendimento claro das coisas, né? A gente falou da gestão das demandas, né? E a melhor forma de atender, né, a demanda em si, a importância da gerência de mudança, como você muito bem colocou, né, é fundamental saber os impactos para o negócio, porque a mudança pode levar a gente ao sucesso, pode levar ao fracasso, né? E por último, né, benefícios, né? O que tudo isso traz de benefício para todo mundo, né? Tanto para quem fornece o serviço, para quem usa, né? Acho que foi bem legal esse nosso bate-papo, deu bem claro falar sobre gestão, né? Quem está ouvindo também ficou claro qual é o sentido disso tudo. E aí eu queria assim, né, abrir para você e para o Márcio, né? Acho que você primeiro, Ilan, quem é que ganha, né? Quais são os benefícios, né, para todo mundo nessa jornada toda de gestão de serviço? E depois o Márcio dá uma palhinha para a gente aí. Bom, Flávio, eu acho o seguinte, o objetivo final é atender de uma forma adequada, no tempo certo, com a qualidade que foi prometida. Né? Parece uma frase simples, parece óbvia, mas não é tão fácil assim encontrar isso. E eu agrego a essa frase não só entregar a qualidade prometida, mas superar as expectativas. Eu acho que toda empresa que consegue superar as expectativas,
ela marca um pontinho lá no valor que o cliente dá ao seu fornecedor. Você vê o seguinte, podemos falar aqui horas e horas sobre modelos de negócio, formas de venda, formas de prospectar, como que a gente consegue novos clientes, enfim, é tudo aquilo que todos que estão aqui, de alguma maneira, têm essa questão na mente, mas o fato que a melhor maneira de vender é através de uma recomendação. Então, quando você supera a expectativa, quando alguém diz para um empreendedor, um cliente, conversa com outro potencial cliente, diz, olha, aquele pessoal entrega o que promete, entrega mais ainda do que promete, você tem metade da venda realizada. Eu diria 90% da venda realizada. Tem que fazer muita bobagem para perder essa venda, porque o que a pessoa quer é, de fato, um serviço que supere as expectativas. E eu entendo que, como resultado, são duas palavrinhas que a gente tem que buscar. A primeira palavra chama-se entrega. Eu tenho que entregar o que eu prometi. Superar a minha entrega. Entregar. Se eu prometi continuidade, eu tenho que entregar continuidade. Se eu prometi uma solução completa, eu tenho que entregar o que eu prometi. Eu não tenho que entregar o que eu não prometi, mas isso ficou muito claro ao longo do processo, o que é que eu fui para o que eu prometi. Nasce na proposta e perpassa todo o caminho do processo. E a outra palavra que é fundamental é mitigar. Eu tenho que mitigar todas as dificuldades que possam acontecer no meio do caminho. Então, se eu tiver que ter duplicidade de equipamentos, eu vou ter que ter duplicidade. Se eu tiver que ter... se eu tiver que dizer para o cliente, olha só, eu estou aqui completamente dependente da empresa XYZ, que funciona na Coreia, que eles estão com esse problema. Então, comunicar imediatamente, antecipar essa comunicação, quer dizer, não é mitigar tão somente no sentido de dizer eu tenho solução para tudo, mas mitigar é também se antecipar as questões que precisam ser antecipadas. Porque o que você vende é confiança, o que você vende é credibilidade, o que você vende é uma qualidade superior, é uma excelência. Então, o processo de gestão ele tem que caminhar nesta direção. É disso que nós estamos falando. Então, quando você consegue mapear seus processos através, voltando ao início, das responsabilidades, do software que você usa, dos conceitos que estão lá, dos indicadores que você montou, enfim, isso são só funcionalidades, mecanismos, formas de implementar. Mas o teu processo, o que você deseja, de fato, é entregar o que você vendeu, se possível, mais do que ele imagina, desde que aquilo, evidentemente, esteja dentro das tuas possibilidades, e mitigar para que ele não se sinta sempre confortável, que ele tenha confiança, credibilidade, e ele diga, esse é o meu parceiro certo, eu quero ficar com a MT. Legal, lá. Assim como a gente diz, eu quero ficar com a Pix. Mas o que a gente vê aqui é muito bacana, porque isso, de certa forma, transcende, né? É uma filosofia, como o Flávio colocou muito bem. A gente tem clientes que também usam as ferramentas que a gente usa para gestão de incidentes, gestão de mudança e tudo isso, mas nessa oportunidade aqui, o Ilan deu uma visão acima, que é importante, porque às vezes a gente está fazendo as coisas e não sabe para que está fazendo as coisas. Então, responder a pergunta, para que você vai gerenciar a comunicação? Para que você vai gerenciar a mudança? Como é que você vai definir o escopo, delimitar isso? É fundamental essa conversa. E esse trabalho, ele não acontece através de um manual, que você senta, olha o manual. Você tem que ter um pouquinho de investimento, porque há necessidade de uma supervisão intensiva do processo e um aprendizado que realmente custa tempo, né? A gente percebe isso em qualquer serviço que a gente contrata, né? Tem que ter muita paciência. E é importante que todos falem os mesmos protocolos de comunicação e que eles se entendam em função disso. A gente tem clientes que usam os mesmos protocolos do que a gente e que a informação flui automaticamente. Quer dizer, quando a gente vai ver, a gente está usando... olha, eu tenho um Vivaz para você responder aqui.
Isso é comum dentro da MT. O Vivaz tal tem que atender. Isso mostra um jargão das coisas que estão acontecendo. E você, quando você consegue esse nível, você começa a criar um jargão que é a tua própria comunicação, né? Então, isso foi uma experiência interessante que a gente viu na nossa jornada de melhoria nos nossos processos de gestão, né? Então, pessoal, a gente dentro do combinado, nós temos ainda um tempinho para as perguntas e vocês podem interagir pelo chat aqui. Tem o Antonino, ele fez 3 perguntas aqui, uma para mim, outra para o Flávio e outra... 2 para o Flávio e uma para mim, né? Vamos lá. Flávio, você comentou sobre os 5 princípios básicos de empreendedor. Se a nossa empresa for aplicar esses princípios, por onde começar? Quais são as etapas? Como é que você começa, então, esse processo de gestão, de implantação, Flávio? Acho que foi isso que eu quis dizer nessa pergunta. Não, legal. Obrigado aí, Antonino. O Antonino sempre participa com a gente. O Antonino também tem uma longa jornada aí. O cara tem uma experiência grande, né, na área de vendas e é uma peça-chave fundamental na MT. Então, acho que assim, quando ele levanta esse tipo de questionamento, né, para mostrar, né, para quem está participando aqui, o quanto é importante você começar um trabalho, né, muito bem feito, porque depois a coisa flui com clareza, né, com naturalidade. Então, Antonino, respondendo a sua pergunta, como é que inicia o nosso trabalho? Nosso trabalho inicia entendendo o que o cliente quer, o que ele precisa fazer, né? Sentando ao lado dele, entendendo toda a área de TI que ele gerencia, né? que ele toca, e com base nisso a gente faz uma proposta, né, técnica, né? A gente chama na MT de proposta técnica, onde a gente define todo o escopo de trabalho, né? Quais são os serviços, qual é o tipo de servidor, qual é o tipo de licença, qual é o tipo de rotina de backup, qual é a rotina de operação de backup, como o cliente quer ser atendido, né, como ele quer ser comunicado, né, que a gente falou aqui no nosso encontro. A gente define um plano de comunicação. Por exemplo, o cliente quer qualquer incidente ou qualquer situação que aconteça com o ambiente dele durante a madrugada, ele quer ser atendido, ele quer ser acionado por telefone, por e-mail, por SMS, por WhatsApp, enfim. Então, a gente define esse plano, né, de comunicação, define o escopo, define o plano de comunicação, define as rotinas. Feito isso, depois a gente define as fronteiras, a matriz de responsabilidade. Quem é que vai operar o backup, como é que o backup vai ser operado, quem é que vai definir a política de segurança, quem é que vai controlar a política de segurança, enfim, né? Então você define ali todo o passo a passo de quem é que vai fazer o quê, né? Isso, é claro, sempre feito a 4 mãos, né? É bom enfatizar isso, porque o cliente participa do processo. Aqui a gente não é o dono da verdade. Quem conhece o negócio é o cliente. A gente conhece, né, sabe operar muito bem a infraestrutura, mas o negócio, o dia a dia, é o cliente que conhece. Então, ele participando desse processo que a coisa fica muito, muito bem definida. E depois o SLA. Né? O SLA define a disponibilidade do ambiente, define a segurança do ambiente, né? Define como que o nosso time vai se relacionar, como o Ilan mesmo colocou, né? Ou seja, o primeiro nível, como é que ele vai atender esse cliente? Ele está pronto para atender? Lá na MT, geralmente, né, a gente tem, baseado no nosso processo, quando o cliente liga para a gente, o primeiro nível conhece o cliente final, ele conhece quem está falando, tá do outro lado da linha telefônica, ele conhece a empresa, ele conhece o processo. Né? A gente tem clientes, por exemplo, que fazem quando a gente vai fazer qualquer tipo de janela de manutenção, a gente sabe que aquele cliente não pode ser impactado antes das 3 horas da manhã. Então, a gente nem pergunta para o cliente se a gente pode fazer meia-noite. Não, esse cliente aqui a gente só pode fazer qualquer tipo de gestão de mudança às 3 horas da manhã. Acabou. A gente só gerencia, né? Ou seja, o plano de comunicação dessa mudança, o cliente ele aprova o processo e a gente executa. Mas, Antonino, o fundamental é planejamento. Né? É você começar com uma especificação técnica, definindo aquilo que você quer, aquilo que você precisa. É legal, Flávio. Deixa eu interromper você, porque surgiu aqui uma pergunta legal aqui do Rafael para o Ilan. É uma pergunta interessante. E eu acho que vocês entenderam que aqui a gente está tentando bater um papo
sobre o que motiva uma enormidade de software e de trabalho que tem por trás para se manter isso. Quer dizer, não, a gente está aqui falando sobre os conceitos que motivam as retaguardas. Quer dizer, tem muito mais por trás disso tudo, né, que a gente pode falar especificamente, num papo one-to-one aí, quando for o caso. Nesse momento, eu vou ler aqui a pergunta para o Ilan. Ilan, bom dia. Na sua opinião, qual será o grande diferencial a ser avaliado pelos clientes ao término desse período de pandemia? O que trará diferencial competitivo às empresas diante de seus clientes? Ok. Bom, eu vou começar respondendo aqui. O Rafael faz três colocações. A primeira colocação é a mais fácil de responder. Bom dia. Bom dia para você também, viu, Rafael? Eu não fui mal educado, não. Eu dei bom dia quando começou a palestra. Tá? Talvez... Também dei. Mas o grande diferencial, cada dia eu aprendo aqui, acho que a gente está vivendo aqui na pandemia um mar de oportunidades de conhecimento, né? Todo dia tem alguém oferecendo um webinar, uma palestra, uma apresentação. Então, a que eu escutei ontem, eu achei extremamente interessante, porque a pessoa que fez a palestra, né, o André, ele disse o seguinte: ele disse que as empresas vão deixar de ser empresas de algum segmento para passar a ser empresas de tecnologia que atuam em algum segmento. Então, eu vou ser empresa de tecnologia que atua no ramo de hotéis, sou empresa de tecnologia que atua no ramo de cinema. Isso é a opinião dele, o que ele está falando. Mas uma coisa é clara e fato do que aconteceu na pandemia, e está relacionado com essa questão do legado que eu explicitei ao longo da nossa conversa, é que a pandemia ela mostrou para as empresas as virtudes, obviamente, as coisas que elas já estavam preparadas para enfrentar uma situação de mudança radical, mas também as fraquezas, os pontos em que ela tinha que melhorar porque não estava preparada para enfrentar. Não era isso. Por exemplo, vou dar um exemplo: como é que eu faço na pandemia, num acidente de carro, e eu tenho que mandar uma equipe para fazer a vistoria lá do carro, do que aconteceu no carro? Né? A empresa que cuida desse assunto, como é que ela vai... E os funcionários dela estão não estão na rua, né? Tem que pedir lá para o nosso residente para colocar como serviço essencial quem faz a verificação do sinistro que aconteceu. Então, a transformação ela vai acontecer em todos os negócios. Nós vamos assistir um processo de transformação enorme. Daí a expressão que eu usei durante a nossa conversa, que a gente vai ter que entregar a transformação. E essa vai ser uma responsabilidade grande das empresas de tecnologia. Elas vão entregar a transformação para que as empresas que serão também de tecnologia, mas em determinados segmentos, no seu segmento de negócio, essa troca vai haver com muita intensidade, com muita força, e virá para ficar. Então, é isso que eu acho. Eu não tenho certeza se as pessoas vão trabalhar em home office ou se não vão trabalhar em home office, se é melhor ou se é pior. Tem gente que acha A, tem gente que acha B. Eu acho que isso tudo se ajeita, né? Como eu também não acho que ninguém vai sair dessa pandemia um indivíduo melhor. Eu acho que o ser humano, infelizmente, ele vai continuar poluindo o que ele já poluía. Ele pode hoje bater palma que os mares estão mais limpos, que o céu está mais bonito, que tem menos poeira na rua, mas quando a gente voltar ao nosso novo normal, nós vamos continuar normal como antes, porque somos seres humanos, e isso já foi provado, né, com um exemplo que também escutei ontem à noite, que depois da Segunda Guerra Mundial, onde morreram cerca de 50 milhões de pessoas, nem por isso acabou não existindo ditadores e pessoas e carnificinas e genocídios. Quer dizer, o aprendizado não adiantou nada, nós somos humanos. Então, eu não acho que... não quero ser aqui naivo, ingênuo de imaginar que vai acabar a pandemia, vamos virar todos anjos. Acho que não.
Então, nesse sentido, a transformação competitiva mesmo que vai acontecer é de quem oferece e vai entregar a transformação. Quem vai entregar para a empresa o passo seguinte que ela busca, dentro de cada negócio que ela tem. Né? Nós, por exemplo, fizemos uma mudança recente na nossa oferta, por conta dessa situação, nós trocamos a nossa oferta no Vivaz. Né? O Márcio falou da palavra Vivaz, a gente esqueceu de explicar que Vivaz é o nome do produto que se confunde com o nome do ticket, porque quem abre um ticket, o cliente abre um ticket, estou abrindo um Vivaz. Na verdade, ele usa aquilo como fita durex, né? Ele usa o nome do ticket como Vivaz, estou abrindo uma chamada, um Vivaz. O Vivaz é o nosso produto. E a gente resolveu olhar para o Vivaz assim, não vamos olhar para o Vivaz, vamos olhar para o processo que está por trás do Vivaz. Então, quando você entrar no nosso site, for olhar, eu estou dando isso apenas como exemplo, isso não é propaganda do software, não. Também mas enfim, você vai lá olhar e você vai ver que o Vivaz vai aparecer no finalzinho da página. Todo o resto da página, você vai rolando no site, você vai ver que a gente vai falar de processos, de mudanças, de SLA, enfim, das entregas, dos benefícios que você vai obtendo com a construção desses processos. E a ferramenta está lá apenas para ajudar. Se for o Vivaz, eu vou ficar muito feliz, ótimo, agradeço. Se não for o Vivaz, isso vale, toda essa teoria vale para o resto, para qualquer que seja a ferramenta que a empresa adote. Dessa maneira eu diminuí a minha propaganda, né, Márcio? Você vai me permitir isso. Mas eu acho que é isso que é fundamental, a transformação, é entregar a transformação. Então, Ilan, você colocou muito bem. Eu acho a gente vai ter uma transformação também na forma de contratar, né? Foi a primeira coisa que a gente percebeu. Hoje, infelizmente, a minha internet não está lá muito boa. Eu tentei abrir um incidente na operadora, mas ela não teve uma velocidade, deve ter feito alguma mudança sem medir o impacto para mim dessa mudança. Eu não autorizaria a mudança hoje e a internet está impactando aí para mim nessa comunicação que ela fez boa. Mas o que eu vejo também, em complementação ao Ilan, é que, de certa forma, você está sendo forçado a fazer essa transformação digital. E essa transformação digital não é uma experiência, quando você trata de serviços, de virar a chave e, de repente, você está no digital. Para você, tudo fica sempre melhor e mais barato, né? É impressionante, quando a gente viajava de avião, no início da década que eu comecei a trabalhar, na década de 80, era uma fortuna. Antes da pandemia, era super barato. Você ficar num hotel, fazer turismo, isso tudo era caríssimo. Era sinal de status você fazer uma viagem para os Estados Unidos. Se tornou corriqueiro, melhor, mais barato. E assim nos serviços também, né? Tudo melhor, mais barato. Você tem uma vantagem antes da pandemia, quando você ainda podia trazer o vírus junto. Você tinha esse... mas não fui eu quem trouxe, eu não vou à China há 3 anos. Mas o que a gente vê é esse caminho. Então, se você não tiver concentrado numa atuação e não avaliar constantemente quais são as melhorias disso, você não consegue atender a excelência que demanda, né? E, diferentemente do Ilan, eu entendo que a tecnologia, diferente não, em complemento ao que o Ilan está colocando, a tecnologia é uma coisa que, no passado, nas grandes transformações que a gente viveu, ela não existia. Hoje, a gente se comunica muito rapidamente. A questão da hierarquia nas empresas mudou completamente. Você não tem mais... Você vê isso na nossa política, quer dizer... de repente, o presidente demite o presidente de uma autarquia sem passar por todo mundo. Quer dizer, a hierarquia é uma coisa que foi transformada. E aí é mais um ponto para a gente ter processo, porque num processo você não tem chefe. Você tem aquele processo estabelecido, você trabalha em função do processo. Todo mundo sabe o que tem que fazer, está tudo combinado e tudo acontece. Então, essa talvez seja o espírito desse papo que a gente teve aqui. E o Ilan ajudou muito no sentido dele mostrar o que motiva cada parte
que tem que ser contemplado e cada parte que tem que ser automatizado. Mas a gente não consegue automação se a gente não souber o porquê que está fazendo e para que está fazendo, né? Para chegar onde? Cada um desses pontos é para mitigar alguma situação, para melhorar outra e tal. Então, eu acho que não vai dar mais tempo para a gente fazer novas considerações e perguntas. Vou entregar a palavra para o Flávio, que é o arquiteto-chefe da AMT. Agradeço muito a presença dele. E, em seguida, o Ilan, que eu deixo as considerações finais e super agradeço ao fato dessa parceria, que já passa de uma década, do que a Pix trouxe para a AMT de conhecimento e de possibilidade de crescimento juntos e também nos nossos clientes. Né? Flávio, é contigo, por favor. A gente vai responder as perguntas pontualmente aí pelo e-mail ou pelo canal. Bom, eu acho que assim, foi muito bom encontro, né? Gostaria de fazer outros, né? Com o Ilan, tem uma experiência muito, muito grande no mercado. E eu acho que assim, a inovação está aí, está batendo a porta de todo mundo, né? E a gente tem que inovar para continuar no mercado, enfim. Tá? É isso. Ilan, contigo. Bom, gente, eu queria dizer para vocês, existem algumas palavras que são palavras, não vou dizer da moda, mas palavras corriqueiras que fazem parte do nosso vocabulário. E eu tive a oportunidade de participar junto ao IBGE como um consultor informal, né? Não era remunerado, para falar sobre inovação. E eu queria dizer para vocês que inovar ele é trazer para dentro de uma organização aquilo que ela não possui. Não necessariamente inovar significa necessariamente que você vai colocar lá inteligência artificial, ou IoT, ou o que existe de mais moderno na tecnologia. Às vezes, inovar é alguma coisa que eu não possuo e que eu preciso mudar na minha empresa e que isso vai trazer valor, vai trazer vantagem. Então, o que eu convido a todos é que vocês reflitam não só sobre o que nós falamos aqui, mas reflitam sobre o que a empresa precisa fazer para inovar. E, às vezes, uma pequena mudança pode trazer um grande valor, uma grande vantagem, sem que isso represente uma transformação tão violenta. E essa é a minha experiência, são anos vivendo e convivendo com clientes, com empresas. Eu agradeço mais uma vez a AMT pela essa oportunidade e eu espero, sinceramente, que vocês, Márcio, com a tua equipe, vocês tenham muito sucesso. Eu tenho o prazer de ser parceiro de vocês e o sucesso de vocês é o meu sucesso. E é o que eu digo para todos os clientes. Quanto mais meus clientes tiverem sucesso, melhor para nós. Então, muito obrigado pelo convite e até a próxima. Obrigado, Ilan. Obrigado, Flávio. A gente vai ter, então, nas próximas quintas-feiras, sempre às 11 horas, um telefone vermelho. O próximo vai falar sobre ensino à distância, que não é restrito às empresas de educação, mas também às empresas de uma forma geral. Vamos falar sobre a computação de alto desempenho, sistema de gestão na rede, na nuvem. Vamos falar sobre eficiência na jornada para a nuvem e sobre gerência de identidade e LGPD. Então, a gente está comunicando. Muito obrigado a todos. Valeu mesmo a presença de vocês. Eu sinto muito que a minha conexão não estava tão boa. Pode deixar à vontade, Ricardo, no chat. Obrigado a todos. Obrigado. Até a próxima.